Olá, pessoal. Aqui está eu, Davidson, e meu amigo Eduardo. A gente está querendo compartilhar a palavra com vocês, fazendo esse vídeo aqui no monte. Não é um monte Sinai, nem um monte Getsemane, nem nenhuma coisa semelhante. A gente vai estar falando a respeito do dízimo, que é muito citado nas igrejas. Vamos tirar uma dúvida, esclarecer algumas dúvidas aqui, abrindo a escritura, conhecida como Bíblia, no livro de Malaquias, muito citado no sistema religioso, 3:10. Eu vou passar a palavra para o meu irmão Eduardo, para a gente estar lendo. Boa hora para vocês, meus queridos amados, que estão vendo esse vídeo. Em primeiro lugar, o dízimo é citado, né, Deus, como ser fiel ao nosso Criador, né? Que no sistema eles falam até ser fiel a Deus, ou como quer chamar. A questão é o seguinte: vamos ler aqui Malaquias 3:10, que é da onde ocorre essa discussão, esse debate. Em primeiro plano, é bom avisar que o Antigo Testamento ele é voltado exclusivamente para o povo de Al-Shaul, que é o povo de Israel. E você pode ver algumas passagens que não fazem nem sentido seguir, né, Deus? Você vê ali o próprio Davi falando: quebra o queixo dos meus inimigos, né? Que estava na época da lei. E quebra o queixo dos meus inimigos. Imagina a gente chegar hoje ao nosso Salvador e falar assim: quebra o queixo dos meus inimigos. Né? Não tem como. Uma coisa da qual eles não conseguem entender. Então o Malaquias 3:10, que é o famosíssimo: trazei todas as 10ª partes do depósito, para que venha haver alimento na minha casa. E experimentai-me, por favor, neste respeito. Disse ao Ru dos exércitos: se eu nos abrir as comportas do céu, realmente despejar sobre vós uma bênção até que haja mais necessidade. Essa aqui é a Bíblia, né? Como a gente pode ver também, que é citado muito dos vídeos, inclusive do Rubens, do pessoal aí que tem ajudado. E é um fato muito que ocorre muito, né? Muito citado, as pessoas ficam querendo saber a respeito disso. Esse livro Malaquias 3:10 aqui é o respaldo, a palavra-chave para ser citada nas igrejas. E eles citam muito só Malaquias, não sabem, as pessoas ficam perdidas, não sabem de onde que era ou como surgiu e para quem que era a respeito dos 10%, conhecido como dízimo. Que pode passar a palavra. Não sei o que faz. A Bíblia não é a escritura sagrada. Tanto é que na sua Bíblia, por exemplo, se você for ver, vai estar escrito em Malaquias 3:10: trazei todo dízimo à casa do tesouro, para que haja alimento em minha casa ou mantimento. Aqui já está totalmente diferente. Eu gosto da Bíblia Testemunho de Jeová, embora está muito errada também, mas alguns trechos dela, ela não tem epígrafe que leva a gente à condenação, né? Ela é linear, assim como era a escritura sagrada nos tempos do nosso Salvador. A questão de Malaquias 3:10, a resposta dele, ela é muito simples. Em primeiro plano, o dízimo naquela época nunca foi dinheiro. Você pode analisar em toda a sua escritura que o dízimo nunca foi dinheiro. Nunca foi entregue 10% do seu salário a alguém em termos de dinheiro. O dízimo era alimento e sempre foi alimento. A tribo de Levi, da qual não tinha a terra, ela não tinha herança na terra de Israel. O Criador, ele criou, né, filhos? Criou essa oportunidade a eles deles pegarem o dízimo. Mas o dízimo não era para eles gastarem como querem. Aqui em Malaquias 2, é muito importante, os pastores, eles não mostram Malaquias 3:2 de jeito nenhum, né? Não, esse aí escorre. Isso aqui não adianta, porque isso aqui vai tirar o lucro deles, vai tirar o lucro do pastor. E agora, este mandamento é para vós, ó sacerdotes. Eu não vou ler o trecho todo, a gente está só fazendo aqui, esse aqui é o primeiro vídeo que a gente faz, né, Deus? Primeiro vídeo. A gente não tem até muita experiência em fazer vídeo assim. Que o Criador guie nossas palavras nesse momento, que a gente possa ensinar o que é correto. Porque a gente não tem intenção de ficar rico às custas de ninguém. O problema das pessoas hoje é que elas não leem a escritura, é por isso que é tão fácil ficar rico às custas dela, né? E sempre quando for citado
capítulo, versículo, a gente tem que saber para quem que era a palavra, para quem que era citada, para quem que o povo estava dirigindo esses mandamentos, senão a gente vai ficar perdido, porque a gente nem judeu é, ou Yehudim, então a gente tem que estar sabendo para quem que são esses mandamentos, que está aqui em Malaquias já no 2, capítulo 2. Vocês leem também Deuteronômio 14, 22, que esclarece bastante essa questão dízimo. Teve uma vez que eu pertenci ao sistema religioso, já falei essa história muitas vezes por Deus, e eu emprestei meu pastor e queria que ele me mostrasse essa questão dízimo. Ele me explicou que a tribo de Levi era a única que podia pegar o dízimo, porque ela não tinha parte na terra prometida, desde aquele dia então. E eu perguntei para ele, pastor, você é da tribo de Levi? O homem ficou meio não quis responder não. Ele não teve um argumento. Ninguém tem. A gente vai estar lendo aqui a respeito do Deuteronômio 14, 22? 14, 22. A questão, queridos, é que tem muita gente ganhando dinheiro à custa dessa coisa que chama dízimo. E eles brincam com a sua fé, assim como brincou com a minha durante 6 anos. E brincou com a do desse durante quase 2 anos. E o Criador ele não pode permitir isso, porque nada, no fim dos tempos, vai ficar encoberto. Todas as coisas vão ser desocultas para ser reveladas. Eu vou estar falando lá do início, lá a respeito do dízimo, 26:12, porque aqui também está citando a respeito do dízimo, como é que é, para quem que era dado, como é que era. Acabando de pagar o dízimo de todo o 10º do seu produto, no 3º ano, o ano do 10º, tem de dá-lo então ao levita. Aqui ele está falando e citando para quem que é o dízimo e para quem que era dado. Marquei rapidinho, deixa eu dar uma pontada aí. Querido, ao levita. Será que o seu pastor é da tribo de Levi, querido? Será que é desse? Não é? Será que ele tem santo da tribo de Levi? E mesmo assim, o Salvador, o que ele fez na cruz? Ele aboliu o Antigo Testamento todo, né? Aboliu, mudou Shaul, o sacerdote, mudou a lei. Pois é, mudou o sacerdote, mudou a lei. Então a gente não tem que ficar fazendo as práticas do Antigo Testamento. Ele falou, não mistura remédio de pano novo em veste velha, né? Isso está Não escrito. tem como misturar. Ué. Não põe coisa do Antigo Testamento no Novo, porque senão vira essa bagunça que a gente tá vendo no mundo aí. E essa pedição de dinheiro do capeta. Porque como diz o irmão Rubens, eu tomo as palavras dele para mim. Esse Deus evangélico é um Deus vagabundo, porque ele precisa do nosso dinheiro para sustentar a sua obra. Já o nosso Criador que está escrito aqui na Escritura, o que ele vai fazer? Precisar de dinheiro para sustentar a obra dele? Não. Não, esses homens ficam querendo aproveitar da falta de sabedoria, de falta de leitura da humanidade para poder sustentar o seu conforto. E preguiça também da humanidade, E a que é o povo preguiça, preguiçoso. porque os povos têm Nossa. mania, esses pastores têm mania de falar que vive da obra. Tá errado, não é viver só falando a palavra aí não. Um homem tem que ser digno do seu próprio trabalho. Shaul fala que aquele que não trabalha, que não coma, né? Que é Paulo. Exatamente. Aqueles que não sabem, o nome dele é Shaul, né? Shaul. No hebraico arcaico, e Paulo blasfemado assim entre os romanos, que Paulo vem do deus Apolo, né? Vem do Deus Apolo. É, se você estudar direitinho no Google, vocês vão descobrir isso também. A gente não vai perder o foco da conversa aqui não, vou terminar de falar aqui. Então a gente estava falando a respeito do dízimo que era para ser dado aos levitas. Aos levitas. Aos residente forasteiro, ao menino órfão do pai e a viúva, e eles têm de comê-lo dentro dos teus portões e fartar-se. Tens de dizer perante o Eterno, teu Criador, tirei da casa o que é sagrado, e eu dei então aos levitas e aos residentes forasteiros, aos órfãos, aos pais e às viúvas, segundo todo o teu mandamento que me ordenastes, não infligindo os teus mandamentos, nem me esqueci, não o comi durante meu luto, nem removi coisa alguma dele enquanto eu estava impuro, nem dei nada dele por algum morto. Escutai a voz do Criador, o Eterno. Seja assim. A questão também, eu vou mostrar um outro versículo aqui, queridos, que teve um safado aí, fala Silas Malafaia, o cara é safado. Aquele ali tem bons argumentos.
Coloca em Mateus 23, 23 diz. O safado do Silas, ele teve a capacidade, né? Como ele é um cara muito inteligente, ele é safado, mas é inteligente. Um cara inteligente. Ele cita Mateus 23, 23, né? Falando que tem dízimo no Novo Testamento. Queridos, se eu tenho 10 fazendas e coloco as 10 fazendas no nome do meu filho, no meu testamento, eu vivo, ele é dono das fazendas? É lógico que não, né? Não tem como. Não tem como. O testador ainda está vivo. O nosso Salvador nessa época ainda estava vivo. É lógico que ele cobrou o dízimo daquele povo, mas mais uma vez, assim como Malaquias 2, ele está cobrando o dízimo, era de quem? Era dos sacerdotes. Você achou disso? Achei. Matos, quer que eu leia? Pode pegar a palavra. Veja bem, queridos, em Mateus 23, 23, você aí que eu não sei onde é que você pode estar na sala da sua casa vendo isso, você pode estar na lan house vendo isso. A questão é que a verdade está florescendo nesse mundo. Ai de vós, escribas, fariseus hipócritas. Amigo, você é um escriba e fariseu hipócrita, sabe o que a gente é, Deus? Um escriba? Escriba. Escriba. E fariseu Não, hipócrita? o que eu entendo do escriba é aquele que escreviam as leis e passava para o povo, como ordenança do sacerdote. Ou seja, coisa do Antigo Testamento. Mas nós estamos no Novo. Nós estamos em Mateus, não é o Novo. É o Novo. Mas nós estamos no Novo, Deus. Como é que é esse negócio? É um novo antigo, né? É um novo antigo. No tempo de Ano Domini, conhecido como o Salvador está vindo falando a benevolência, a graça e seguindo a lei, porque ele cumpriu toda a lei, mas está indo com a graça em cima, a benevolência por cima do povo. No caso, o Criador aqui então, através do Filho dele manifestado na terra, pela misericórdia do Espírito da Verdade, ele estava ensinando essa nova aliança aí, né? A nova aliança. Que é a graça Um erro dele, né? da Escritura que eu aprendi, que a gente aprendeu, é que, igual você estava explicando no começo, que o testador está vivo, como é que o testamento vai ser válido? É só quando o testador morrer que só vai. Quando ele morrer. Ele estava vivo aqui? Ele está falando, era ele, né? Não estava no Antigo Testamento, não estava no Novo. Pois é, gente, é uma coisa que é difícil. A gente tem que relevar isso aí. Então, é igual o Novo Testamento, começado lá no cortado. Tem um antigo, já começou a falar do nascimento dele, Novo Testamento, não. Ele ainda está vivo, é Ano Domini. E assim no Domini aí foi com o irmão Kiko, né? Arquimedes. Arquimedes me ensinou. Porque dais o dízimo da hortelã, e do entro, e do cominho, mas desconsideras os assuntos mais importantes da lei, o saber, a justiça, a misericórdia, a fidelidade. Aí, no caso, eu vi o vídeo do Silas, ele fala, estas eram as coisas obrigatórias. E o fazer é manipulado, porque o fazer ele lê assim, ó, fazer essas coisas, sem omitir aquelas. Quer dizer, ele lê tudo baixo, no final, para fazer aquela lavragem, fazer essas coisas, sem omitir aquelas. Sem omitir o cara é danado, gritando no microfone com o povo assim, o que ele tá falando tá certo, porque ele tá pregando ali tem um tempão. Tem que dar o dízimo. A questão é o seguinte, tá falando com os escribas não para você, meu querido, isso aí você pode ficar tranquilo, entende? A questão também é que eles estavam dando o entro da hortelã, era o dízimo pequenininho, em vez de eles dar o dízimo da vaca gorda mesmo, eles estavam dando a miséria. Querido, o dízimo era entregue para a tribo de Levi. A tribo de Levi tem a obrigação, como o Deison leu aqui em Deuteronômio, de dar o dízimo para os pobres, não era para ele não. Tanto é que tem um versículo... Não tinha parte, nem herança com o Eterno. Tem um versículo aí, sabe o que eles fez com a carne? Eles assaram ela, eu esqueci onde é que está escrito, e o Criador mandou cozinhar. O Criador desceu a mão nisso tudo. Então eles faziam desobediência a todo tempo, não é assim? A verdadeira religião do nosso Pai, não é Tiago 1,27? Tiago 1,27. Lê Tiago 1,27 para você ver, amados. Tiago 1,27. Tanto, só voltando nesse assunto a respeito do dízimo aí, ele não é citado que é dinheiro. Apenas aquele que morar longe, não tiver como levar ali 10% da sua mercadoria até os povos a tribo de Levi, ficaria bem pesado para eles. Então eles iam, vendiam, pegavam o dinheiro e ó, porque naquela época tinha dinheiro. Não adianta falar que não tinha não, porque tinha desde o início. Não é dinheiro, tá falando de alimentos, 10%. Hoje as pessoas estão falando de dinheiro, citando dinheiro nas igrejas, os povos estão caindo por causa da prosperidade, o dinheiro, mamon. O Salvador tinha dinheiro desse? Não. O Salvador cobrou dízimo?
Não cobrou. Ele não cobrou porque ele é dativo de Al-Hudá, que é Judá blasfemado aqui no Brasil. Se Né? esses pastores quiserem seguir o nosso Salvador, há de saber que o Filho do Homem não tinha onde inclinar a sua cabeça. Eles têm que seguir esse exemplo. Não tem como vir com prosperidade. Ele nunca falou de dinheiro. Uma questão também que é bom entrar, eu vou falar aqui só um pouco, é a questão... Salvador construiu o templo deles? Não, pastor. Mandou construir o templo e pedir dízimo e falar que é para o templo para pagar água, para pagar a luz. Ele fez isso, os discípulos fizeram? Bom, na verdade, ele construiu o templo com o terceiro dia dele, que foi o corpo. Hoje Esse nós é o verdadeiro templo do somos o Criador. templo. Aqui o templo, onde ele habita é aqui. Porque em templos feitos por mãos de homem, ele não habita. Está citado na Escritura. E Estevão morreu por causa disso, né? Morreu por causa disso. Estevão morreu falando, ele não habita e tem feito mãos humanas. Tamparam os ouvidos e Rangeram mataram os ele, dentes. rangeram os dentes ainda, igual o Rangeram os cachorro. dentes. Tão ignorante que o povo é na época, igual hoje. Por causa que os povos eram levados por ventos de doutrina, né? Você senta numa cadeira, um homem está lá pregando 40 minutos um versículo isolado da escritura, falando uma coisa que é voltada para o lado deles, a respeito de dinheiro, financiamento financeiro, quer dizer. Então fica 40 minutos citando aquilo ali e você não tem como falar uma coisa contrária, porque ele está 40 minutos ali, ou uma hora, ou duas, falando a mesma coisa. E você vai lá naquele versículo que ele pegou, não tem como ter erro, está escrito. Está lá escrito esse pedacinho. Então você já foi dominado por ele, você vai ser levado por vento de doutrina. Porque não vai ler o contexto inteiro. Tem que ler o contexto inteiro para você não ficar perdido na escritura. Eu estava analisando uma coisa desse. O conhecimento daquele que segue igreja, a gente não está pegando o pé de quem vai na igreja. Inclusive eles perguntam para mim assim: Eduardo, por que você não prega para quem não é evangélico? Porque o evangélico já está salvo. Você tem que pregar para quem não é evangélico, tem que pregar para o espírito, você tem que pregar para o católico. A questão é o seguinte: é tudo farinha do mesmo saco deles. Não tem diferença. A escritura, quando fala no livro de Revelação, que é Apocalipse, o que fala? A grande mãe de todas as prostitutas, suas filhas. A grande mãe de todas as prostitutas é a igreja católica romana e as suas filhas é a evangélica, o que resta das pequenininhas. Porque não tem diferença, não tem diferença de mim, eu sou falho, você também é falho, não adianta, não existe, não tem um justo na terra, não adianta falar. Então a gente tem que despertar, tem que falar a verdade, que é isso que esses vamos dizer assim, pastor que só tem um, deveria falar. Se eles querem criar uma denominação, um templo de alvenaria, eles tinham que falar a verdade pelo menos, não voltando pro lado do dinheiro, mamão. Tá errado. A gente queria falar também de outro assunto, Eduardo. Tem algum assunto que a gente pode pular para outro a respeito do ceia, alguma coisa semelhante? eu acho melhor guardar a ceia para outro vídeo, não? Para a gente especificar direitinho com mais tempo. Você acha, não? Eu acho. Então tem mais algum versículo isolado? A questão do dízimo, eu acho que o dízimo está bem claro, né? Está bem claro a questão do dízimo. E os outros irmãos aí também, que é o Januse. Vocês olharem aí no YouTube aí, gente, é um vídeo muito bom, é o vídeo do Januse, o vídeo do irmão Rubens, que eu acredito que todo mundo conhece, né? O Rubens aí tem falado aí a respeito dos Illuminati, que são as 3 famílias que governam o mundo. Muito importante também, para abrir a mente. Parece loucura, né? Tudo que a gente fala parece assim, loucura, mas você saber a podridão do mundo, a respeito dos Illuminati, a dominação que eles estão fazendo com a gente. E você vê a dominação também que os pastores estão fazendo, encaixa uma com a outra, e você vê que o mundo é do maligno, não tem como você seguir uma pessoa. Uma coisa encaixa com a outra e bate. Não é uma peça encaixando com a outra, é igual um motor de carro funcionando. Você precisa de todas as peças ali conectadas ali, uma na outra ali para estar girando. A questão do mundo maligno, o pessoal também não entende. Até evangélico, já eu falo, para que você pega com o evangélico? A maioria dos caras não sabe nada, eles vão na igreja, escutam o pastor, o conhecimento dele vem do pastor. O pastor não sabe de nada, um segue guiando o outro, só vai cair no buraco. É a tradição do povo. Essa questão em mundo maligno, não é o mundo, gente, a terra, os animais, essas coisas todas. É o sistema. O sistema político, o sistema educacional, todo tipo de sistema. Você pode ver ali que não tem o dedo do nosso Criador. Tem o dedo do maligno. Tudo que você vai olhar ali e cavar, você vai ver que não tem uma coisa voltada para o Criador. Não, e tem... Esses pastores falam... É uma coisa estranha que... Eles conversou com o Criador para poder edificar uma igreja ali numa esquina. Quando a igreja está começando a encher, já está pequena. Então vai ter que... Ele conversou com ele e falou com ele assim... Ah, você vai construir uma lá na Praça da Juventude. Você vai lá na Praça da Juventude.
Então lá na Praça da Estação você já faz um tempo lá, quer dizer, só dinheiro, vai crescendo e eles vão enganando o povo, vai falando que vai conversando com ele. Esses caras acham que é profeta, alguma coisa assim, não sei. Nada. Mas o último profeta não foi João Batista, não? O último profeta foi ele. Mas e tem mais? Não sei. Esse cara fala que é. Mas profeta de quem? O Deus da prosperidade deles aí é diferente do que a gente segue. O nosso Salvador, as práticas deles não condizem de jeito nenhum com nenhuma igreja hoje. Né? Não tem como. Não adianta Misturar, não. Nosso Salvador, ele era, na verdade, quando ele pegou aquele jumentinho emprestado, você pode ver que ele não tinha ouro nem prata. E quando o Cafos, que é Pedro, né? O nome de Pedro também está blasfemado, é Cafos. Né? Vocês podem pesquisar para vocês verem. Todo isso aqui, gente, ó. Isso aqui veio de Roma. Roma não é uma herança abençoada, não é assim? Não é, não. Se você pesquisar a respeito de Roma, vocês vão ver a respeito do imperador romano, que eu não vou falar a época aqui que eu não lembro, então eu não vou chutar. Eles crucificavam pessoas como nós que falavam de Al-Hushu, que é o nosso Salvador, conhecido como Jesus Cristo aqui no Brasil, e faziam atrocidades terríveis. Veja o filme, por exemplo, um vídeo muito bom. Não estou fazendo apologia ao Rubens aqui de maneira alguma, eu sou fã dele. É o Bíblia é Bíblica. O vídeo Bíblia é Bíblica, eu tive até pesadelo com ele, de tão triste que eu fiquei com aquele povo, o jeito que aquele povo morreu. Pessoas igual a você, amado, que quer voltar para o Criador, que quer ter um encontro, como as pessoas dizem, com Jesus, né? Que a gente tem que estar, o nome importa, a gente quer que é o Rushua. Eu sei que não é Jesus, mas eu respeito quem acredita que é Jesus, mas vamos colocar a fé naquele que morreu no madeiro, não é? Quem morreu no madeiro é que a gente crê. Se é Jesus, se é Yahushua, se é Yeshua, isso aí a gente, né? Não vamos entrar muito nessa questão. Vamos encerrar por aqui, né? Vamos encerrar por aqui. É isso aí então, pessoal. Esse aqui é o primeiro vídeo da gente, então a gente não temos muito esse foco de experiência, né? Mas espero que ficou legal, esclarecemos algumas dúvidas aí. A gente aprende também, a gente aprende dizimando, né? Que a palavra dizimar hoje é conversar o alimento, que é viver não pela comida que pereça, mas pela que prevalece para sempre. É o que eu estou falando com você, dizimando a palavra do Eterno. Espero que ficou bem claro. E a gente vai estar tentando fazer mais vídeos, sempre que focando num assunto. E é isso aí. A gente pode também fazer um vídeo a questão do altar, né? Só para, vamos acabar aqui, mas o altar hoje, querido, não é esse altar de pedra que vocês veem. É onde é que está o mendigo que é o altar. Onde é que está a pessoa precisando que é o altar. Ali é o altar. Às vezes o cara está precisando ali, uma senhora ali que os filhos né, que sei lá de quem que eles são filhos, que dessa senhora não deve ser, deixa no asilo ali durante 10 anos. Essa senhora não está precisando de oração não, querido. Essa senhora está precisando de você ir lá, ter uma conversa com ela, para ela se alegrar, para ela lembrar que ela é um ser humano, porque as pessoas ficam no asilo ultimamente, elas são julgadas as traças, né? Sofrendo abuso sexual e tudo. Então o altar seu é ali, querido. A escritura fala, ide pregar o evangelho, não é vinde. E as pessoas vêm e eu arranco o dinheiro delas na base da lábia, né? Então o Criador abençoe todos aqueles que viram esse vídeo. Não vou ficar orando, né, Deise? A gente não tem esse costume de orar em público, porque o Salvador falou que a gente não pode fazer isso. Está escrito, né? Então a gente não quer se mostrar. Simplesmente a gente vai no nosso quarto e ora ao nosso Criador. Gente, muito obrigado pela atenção. Fica assim, até a próxima.